Até onde o Flash chegaria em Dragon Ball? Resposta: ao universo Z. Bom, vou só falar mesmo sobre o vídeo, né? Sobre algumas coisas que eu discordo, outras coisas que eu concordo. Então, bom, o universo Z, ele fala que, primeiro que ele fala os feitos do Flash, né? O feito do Flash como correu mais rápido do que a morte dos velocistas. Esse feito é real. O Flash diz que o Flash tem velocidade infinita, velocidade velocidade além do tempo e uma velocidade absoluta. Não é, isso não é verdade. Ele é a própria velocidade, ele não é a própria velocidade. Ele ele é rápido, a velocidade dele é em ato segundo, né? A velocidade dele é em ato segundo. Então, o Flash não é a própria velocidade. Sobre Dragon Ball, que o gás cruzou o universo e o tempo que cruzou o universo em 20 minutos e disse que no site de Dragon Ball oficial falou que gás cruzou o universo em 20 minutos e tem quadrilhão de velocidade da luz, quadrilhões de velocidade da luz, quadrilhões da velocidade da luz. E isso não é confirmado no site. Eu já pesquisei e nisso não é verdade. Nunca o site confirmou essa tal velocidade. Isso é simplesmente afirmação falsa, né? Não é verdade, né? Essa velocidade não é verdade. E sobre o cálculo do gás cruzou o universo em 20 minutos, ele cruzou uma parte do universo, né? Uma parte onde o planeta estava perto e, na verdade, ele chegou ou a velocidade da luz, né? Vamos dizer, a velocidade da luz, que é a velocidade da luz, mas quase a velocidade da luz ou a velocidade da luz, né? Ninguém sabe o cálculo que foi, né, para chegar perto do planeta. E aí, o cálculo que fizeram, já fizeram cálculo, né? Já fizeram cálculo que o gás cruzou uma parte do universo, não foi o universo inteiro, em 20 minutos, porque estava perto do planeta. Né? Ele não cruzou, não é confirmado que ele cruzou o universo. Total, né? Toda a parte do universo, né? Atravessou o universo. Isso é exagero, isso é hiperbólicas e falácias dos fãs de Dragon Ball para upar os personagens. Outra coisa, nunca foi confirmado que Goku tem quadrilhões da velocidade da luz. Nenhum personagem de Dragon Ball foi confirmado que ele tem quadrilhões da velocidade da luz. O que foi confirmado no anime foi que simplesmente Dispo tem a velocidade da luz. Dispo, o guerreiro Dispo de Dragon Ball, tem a velocidade da luz. O único personagem que foi confirmado com a velocidade da luz. Nunca foi citado em Dragon Ball a tal velocidade da luz. Isso não é verdade, porque quadrilhões da velocidade da luz nunca foi confirmado essa tal velocidade. Né? Essa velocidade nunca foi confirmada. Isso é hiperbólicas e falácias de Dragon Ball, porque Dragon Ball só vive de hiperbólicas e falácias. Nunca de fatos. Em Dragon Ball simplesmente tem muitos furos de roteiro, tem muitas pontas soltas, tem muita incoerência, porque, vamos supor, tremeu o universo, será mesmo que tremeu? Ou foi ondas de choque mesmo que se espalharam pelo universo? Nunca é confirmado que poderia destruir o universo
a não ser Bills, Bills do Deus da Destruição, que simplesmente tem um nível muito maior e ele é um Deus da Destruição. Também que é um exagero, simplesmente é um exagero simplesmente destruir um universo, que nunca foi provado ele destruindo nenhum universo. Nunca foi provado ele fazendo tal feito, né? O Bills. Então, Dragon Ball tem muita incoerência e quem leva a sério as hiperbólicas e falácias de Dragon Ball é que não entende mesmo sobre um anime. Bom, então a velocidade da luz, Goku não tem, nunca foi confirmada tal quadrilhões da velocidade da luz. Isso é tudo cálculo inventado de hiperbólicas e falácias de fãs. Então, e sobre o Flash ter a velocidade, tipo assim, ele é a própria velocidade, isso também é mentira. Ele percorre em ato segundo, ato segundo. Um ato segundo é a velocidade dele. Ele tem várias vezes a velocidade da luz. Ele tem praticamente, ele tem ele tem uma velocidade de ato segundo, né? Tipo assim, que o cálculo pode se dizer assim que dá 13 trilhões a velocidade da luz, por causa que o Flash consegue percorrer em um ato segundo. Essa é a velocidade dele, que dá mais ou menos 13 trilhões em se levar em consideração, né, a velocidade da luz. E o Flash não é a própria velocidade. Então, o que acontece? No vídeo, o Flash vence o verso de Dragon Ball, mas não se sabe se ele enfrentaria o Zeno, porque o Zeno poderia apagar o Flash, mas isso não funcionaria em Flash, porque não é o apagamento existencial do Zeno, não é absoluto. E também não é fácil apagar o Flash. Não é fácil apagar o Flash. O poder do Zeno, de apagamento existencial do Zeno, não é absoluto. E o Flash já lutou com entidades, né? Entidades cósmicas. E simplesmente já venceu várias entidades cósmicas que tem um nível além do Zeno. Entidades muito mais fortes do que o Zeno. Então, acredito que o apagamento existencial não seria suficiente para apagar o Flash, porque o Flash ele é ligado à Speed Force, uma energia que corre todo o multiverso, e também ele conseguiria simplesmente ter uma velocidade ele conseguiria simplesmente se livrar do apagamento existencial, porque ele simplesmente não seria apagado, né? Não seria o suficiente para apagar o apagamento do Zeno, não é absoluto, porque ele juntou as esferas do dragão, né? As super esferas do dragão, e simplesmente restaurou tudo que ele apagou, foi restaurado, dando a entender que não é absoluto o apagamento existencial, é só um apagamento existencial base, assim, é um apagamento, não é tão absoluto, não é absoluto e não é no dos mais altos, apagamento existencial. Então, acredito eu que o Flash conseguiria vencer o Zeno, porque já enfrentou adversários, entidades muito mais poderosas do que Zeno. Então o Flash venceria todo o verso de Dragon Ball, por causa que o Flash venceria todos, porque ele rouba velocidade. O Flash rouba velocidade. O Flash ele rouba toda a velocidade do oponente. Ele se move em um ato segundo. E ele consegue roubar a velocidade de qualquer oponente. Essa é a habilidade dele. É energia cinética, né? De qualquer oponente, deixando paralisado. Ele consegue prender a pessoa na Speed Force, onde ele tem o controle total da Speed Force nessa prisão, nessa dimensão, né? Nessa dimensão. Ele consegue prender seu adversário na Speed Force, que ninguém consegue sair de lá vivo, né? Tipo, ninguém consegue sair vivo de lá dessa dimensão, desse lugar, né? Vivo da Speed Force, e ele consegue prender qualquer pessoa, e ele tem a velocidade em ato segundo, que ele se move muito mais rápido que qualquer personagem de Dragon Ball, e também ele consegue roubar a velocidade. Ele pode atravessar defesas cósmicas, né? Ele pode vibrar suas moléculas e atravessar os oponentes, dando o Split Beat, né?
ele pode vibrar e atravessar o corpo do adversário, atravessa até defesa cósmica, né? Defesa cósmica, se a pessoa tiver, né? E simplesmente ele pode simplesmente dar um soco também várias vezes a velocidade, ainda com a velocidade da luz. Ele pode dar um soco como é que fala? Soco. Ele pode dar um soco de massa infinita, né? Ele pode dar um soco de massa infinita. Ele pode simplesmente, né, upar várias vezes um soco de massa infinita, né? Pode upar várias vezes também. E aí o soco simplesmente escala para um nível muito maior. Então, ele pode vencer todo o... Então, ele consegue ficar inatangível também. Inatangível. Ele pode ficar intangível, na verdade. Ele pode ficar intangível. E ele pode simplesmente ficar intangível. E nada consegue tocar ele. E ele tem uma velocidade simplesmente se move em ato segundo. Então, é só isso mesmo que eu queria dizer sobre o vídeo do Universo Z. Gostou do vídeo? Então, então até mais.